Amy Fritz, galera, com certeza é uma das personagens mais intrigantes e misteriosas da série de Attack on Titan. A moça, nascida há mais de 2000 anos atrás dos acontecimentos atuais do mangá, sem dúvidas é uma das personagens mais mal faladas da história de Shingeki no Kyojin, devido, claro, à sua autogadeza ao seu tão querido e amado marido Carl Fritz. No entanto, mesmo a personagem tendo todo esse defeito, não é só isso que chama bastante atenção nela, já que a mesma, além de ser muito gada ao rei Fritz, ela é também a indivídua que ficou conhecida como a fundadora, ou seja, praticamente a deusa do universo de Attack on Titan. E é justamente por esse motivo dela ser bastante relevante para a história que hoje no nosso vídeo contaremos a história completa dessa personagem. Meu nome é Jordan William e sejam bem-vindos ao canal Tudo de Nerd. Bora começar essa bagaça. Para contarmos a história de vida completa da nossa querida personagem Ymir Fritz, temos que antes, claro, voltar um pouquinho no passado, mais precisamente cerca de 2000 anos antes dos acontecimentos atuais do anime, quando Ymir ainda era uma escrava de um pequeno reino conhecido como Império Eldiano. Lá, a garota, como todo servo, era obrigada a trabalhar incansavelmente em troca de sua sobrevivência. E nesse reino onde Ymir servia, os soberanos tinham como costume cortar a língua de todos os escravos. Com isso, os criados, além de não terem quase nenhuma liberdade, os mesmos ainda não possuíam nenhuma voz para poder expressar o que eles sentiam. E foi com essa realidade que a nossa pobre garotinha Ymir possivelmente nasceu e também cresceu. Sem voz, sem liberdade e sem esperança. E por ela, claro, se sentir dessa maneira, a moça chegava muitas vezes a se comparar com os porcos, pois eles também viviam cercados. Dessa forma, um certo dia, Ymir, por sentir pena dos pobres coitados, decidiu soltar todos os porcos do cercado onde eles estavam, o que fez claro com que o rei, que era dono deles, ficasse bem puto com isso. E por ele, claro, se sentir bastante furioso com o acontecido, o mesmo decidiu ameaçar os escravos que, se caso eles não contassem quem foi que soltou os porcos, que ele furaria o olho de cada criado dele. Os escravos, ao ouvirem isso, imediatamente por saberem quem foi o culpado, entregaram a pobre da Ymir, que após ser descoberta acabou sendo punida a correr dos soldados do rei, enquanto eles a caçavam até a sua inevitável morte. Sendo assim, então, Ymir começou a vagar no vasto terreno do seu soberano, no mesmo tempo que fugia dos seus carrascos. Até que a personagem, depois de tanto correr, decidiu se esconder embaixo de uma grande árvore, mais precisamente dentro dela. E quando ela entra lá, a jovem é surpreendida por um enorme abismo que havia dentro da árvore. Quando ela cai, um parasita com origem totalmente desconhecida acaba se conectando com ela por meio da sua nuca. E após conectar-se com a personagem, Ymir acaba surgindo da árvore em que caiu com a forma de um enorme titã, sendo ela a primeira pessoa no mundo de Shingeki no Kyojin a adquirir os poderes de um titã original, o que fez claro com que a personagem começasse a ser conhecida como a grande fundadora. Dessa forma então, com Ymir tendo adquirido todo esse seu poder de titã em suas mãos, a moça estava com a chance perfeita de poder se vingar do seu antigo dono. Porém, por ela não ter maldade no coração e também não saber o que fazer com tal poder, a jovem decidiu voltar para o seu rei para servi-lo de novo. O monarca, esperto que é, vendo que isso ia ser bastante benéfico para ele, resolve aceitá-la de volta. Com isso, Ymir agora deixa de ser uma simples escrava e acaba por se tornar uma enorme arma de guerra para o povo eldiano, ajudando a jovem, o seu rei, a vencer batalhas contra vários de seus inimigos e também a auxiliar em construções onde beneficiariam o seu povo. Carl Fritz, vendo então toda a ajuda que a sua escrava lhe dava, resolveu promover ela como a sua concubina, para que o mesmo pudesse depositar a sua semente nela. E nessa função, Ymir acaba dando à luz a 3 garotinhas sadias, na qual o rei acabou por chamar pelos nomes Maria, Rose e Sina. Nome esses que, posteriormente, no futuro, findariam também sendo dados às 3 muralhas da Ilha Paredes.
No entanto, indo mais adiante da cronologia da história, depois que se passa 13 anos de Ymir ter adquirido os seus poderes, a escrava acabou morrendo na trama após frustrar uma tentativa de assassinato ao seu soberano, na qual um soldado inimigo que tinha se infiltrado no exército do rei decidiu atacar com uma lança o velho monarca. Entretanto, no momento em que ele fazia isso, Ymir decidiu se jogar na frente do rei, o que fez com que ela levasse o ataque do inimigo. O normal, nesse momento, era que Ymir se curasse rapidamente com a sua regeneração de titã. Entretanto, como a lança acabou pegando meio que na coluna vertebral da personagem, a moça acabou que não conseguindo se regenerar, já que aquele local era o ponto fraco dos poderes de titãs. O rei Fritz, vendo aquilo, achando que era apenas encenação de Ymir, começou a ordenar para que Ymir levantasse imediatamente. Entretanto, o monarca acaba que não tendo sucesso em reanimar a manceba. Dessa forma então, o rei, já desesperado vendo a maioria da sua fonte de poderio militar caído sobre os seus pés, o mesmo ficou bastante preocupado com seu império. Porém, antes que Karl Fritz ficasse totalmente louco por perder todo esse poder, o mesmo decide tomar uma medida pra lá de tenebrosa. E ela foi, basicamente, cortar a sua concubina depois de morta em várias partes e depois dar para suas 3 filhas comerem. O que foi com certeza uma prática bem bizarra, mas que inesperadamente acabou que dando muito certo, pois após Maria, Rose e Sina terem comido a sua mãe, elas adquiriram os seus poderes de titãs, tendo cada uma delas um terço do poder de Ymir, o que deu o suficiente para que cada uma delas, sem muitas dificuldades, defendesse o Império Eldiano. Mais tarde, passando alguns poucos anos no futuro, o rei Fritz, já em idade bastante avançada, decide pedir para suas 3 filhas, antes de morrer, que elas dessem à luz a muitos filhos e que também, quando eles crescessem, que elas deixassem os mesmos comerem a sua espinha, para que o poder de Ymir conseguisse ir adiante e assim que o Império Eldiano continuasse poderoso. Mediante a isso então, as garotas, ouvindo toda essa última petição do seu pai, elas resolvem pôr elas em prática. E assim, elas repartem por meio do canibalismo os poderes de titãs para todos os seus filhos, dividindo elas, após o repartimento, o poder em 9 partes, que ficaram conhecidas ao longo do tempo como os 9 titãs originais. E só ressaltando, os poderes de titãs jamais se dividiram depois de 9. Porém, voltando ao foco na fundadora, nesse meio tempo, Ymir já não estava mais viva no plano terrestre, mas ela se encontrava em uma realidade bem diferente da Terra, que era no caso o mundo dos caminhos. Lá, Ymir tinha total controle do que acontecia no plano, e por meio da areia que rodeava a dimensão, ela formava a aparência de todos os titãs. No local, a jovem ainda tinha acesso a todos os Eldianos. Porém, mesmo ela tendo um mundo só para ela, a jovem ainda não se sentia muito feliz, pois por ela nunca experimentar a verdadeira liberdade, a moça ainda se sentia uma escrava dos membros da realeza, o que fazia com que ela desse preferência para dar os seus melhores poderes para os membros da família real. Porém, isso muda quando Eren Yeager convence a mesma a dar os seus poderes para ele, dizendo para ela que ela não era nenhuma escrava, nenhuma deusa e era apenas um ser humano, dizendo ainda mais que ela não precisava servir a mais ninguém e que ela era livre para escolher o caminho que ela quisesse. A jovem, ao ouvir isso, despenca em lágrimas e decide ajudar o protagonista, pois isso é o que ela realmente queria, já que a moça no fundo jamais gostaria de servir a família real. E assim, a história de Ymir basicamente termina na trama de Attack on Titan, já que ela finalmente consegue se libertar de toda a sua escravidão, por mais que tenha demorado mais de 2000 anos. No entanto, não vamos julgar, pois ela nunca tinha sentido o sabor da liberdade. Inclusive, antes de fecharmos esse vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você gosta ou não da Ymir Fritz? Deixa aí nos comentários. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui e eu espero que você nunca use drogas e até o próximo vídeo. Fui!